É que demora uns minutinhos. Agora sim. Ah, beleza. Então vou lá. Não vou estar vendo vocês, que eu vou estar lendo o texto aqui, tá bom? Quando Vygotsky caiu no samba. Quando cursava uma pós-graduação em filosofia, vivi uma situação inusitada. Minha orientadora na monografia licenciou-se por motivos pessoais e outra professora foi substituí-la. Foi uma alegria, pois ela me dava uma liberdade para escrever e me incentivava a desenvolver mais as minhas próprias ideias, dialogando, claro, com os filósofos escolhidos para o desenvolvimento do tema. Minha alegria chegou ao fim quando a minha orientadora voltou. Tive que reescrever praticamente toda a monografia. Disse-me que faltavam mais citações, que artigos e livros eu deveria ler e que não poderia me aventurar muito com ideias próprias, como uma ducha de água fria. Fiquei quase uma semana sem conseguir escrever uma única frase. Só voltei a produzir quando despejei minha ira, sentimento divino nas tragédias gregas, através de um texto intitulado A Necrópsia do Filósofo. Minha catarse foi escrever sobre pessoas, acadêmicos, que tentavam descobrir o que o filósofo queria dizer dissecando seus órgãos, para que pudessem extrair a essência dos seus pensamentos. Não contarei o final do texto, mas prometo que um dia eu compartilho aqui no nosso coletivo também. O que importa é entender que as ideias são a metafísica do pensador. Só continuarão a existir se puderem ser vividas e que o academicismo pode ser uma grande prisão do pensamento, encarcerando-o na cela das citações. Quando estava na faculdade de educação, na segunda metade da década passada, conheci a obra de Vygotsky. Fiquei feliz, pois na escola onde estava fazendo estágio, por imposição da Secretaria de Educação do município, as professoras deveriam adotar, abre aspas, o método, fecha aspas, de Vygotsky. Confesso que minha felicidade logo se transformou em frustração, pois as rodinhas de conversa eram apenas para cumprir tabela. Não havia escuta nem olhar pedagógico sobre as ricas conversas das crianças, não geravam projetos de aprendizagem, né? Bom, cumprida a tabela, as crianças voltavam a ter aulas dentro do que fora planejado pelas professoras e aprendido nos cursos normal, normal superior e de pedagogia. Tudo da mesma forma, moldados com a mesma forma. Vivi uma tremenda confusão mental, pois o que aprendia na teoria não conseguia ver na prática do estágio. Por sorte, naquele ano tivemos um carnaval tardio, em março, que forçou uma parada das aulas e do estágio. Minha filha devia ter uns 7 anos na época, e fomos levá-la a uma matinê infantil. Saco de confetes em punho, não demorou muito para que ela encontrasse com algumas amiguinhas da escola e que fizessem novas amizades em decorrência da guerra de confetes. À medida que iam brincando, outras crianças se aproximavam e as regras se estabeleciam no decorrer da brincadeira. Uma menininha, bem mais novinha, devia ter uns 3 ou 4 anos no máximo, também começou a interagir com a brincadeira. Como todo recurso material é finito, os sacos de confetes logo ficaram vazios e a brincadeira virou em juntar o confete que estava no chão para continuar a guerra. As crianças mais velhas faziam conchas com as duas mãos e juntavam o máximo de confetes possível. Já a menininha apanhava os confetes com uma das mãozinhas, que resultava em poucos confetes. Algumas meninas maiores viram sua dificuldade e ensinaram-na a juntar mais confetes com as duas mãos em concha, demonstrando como fazer. E, em pouco tempo, ela já dominava a técnica, garantindo a alegria de ter aprendido uma nova forma de apanhar confetes. Senti um arrepio no meio do salão. Uma matinê infantil de carnaval, senti Vygotsky presente. Ali compreendi sua teoria, a aprendizagem através da interação, o olhar pedagógico das meninas maiores, a brincadeira como tema gerador. Tinha rosto no samba. Fora da academia e das salas de aula, suas ideias brincavam no salão. Que alegria! Foi isso. Agradecida, André. Muito bom. Sempre importante termos uma partilha da beleza, né? Que traz essa alegria para nós e também traz tantas reflexões sobre o que nós estamos fazendo aqui. Agradecida, André. Bom, então estamos começando, né? Muito bem. Nosso carnaval é de aprendizagem
e é em comunidade. Nada melhor, né? Bom, nesse começo, eu gostaria de desejar bom dia, boa tarde a todos que chegaram também. O André estava fazendo uma partilha. E eu vou solicitar que nós tenhamos os nossos guardiões, né, que são importantes. Então, solicitar um guardião do tempo, para nós organizarmos o nosso tempo. Quem poderia assumir? E um guardião das mãozinhas. Para quem não sabe, o André. Sim, André, qual dos dois? Não, do tempo que eu já domino um pouquinho, mas me relembra tudo de novo. Certo, André. Então, os guardiões, eles vêm de uma construção, né, que o amigo Zé fez, e também ligada ao professor Lauro de Oliveira Lima. Para quem não conhece, é importante também estudar sobre a dinâmica de grupo. Então, nessa construção, nós temos as funções, e as funções, elas dão movimento para a dinâmica de grupo. Então, nisso, o guardião do tempo, ele trabalha a organização do tempo para apoiar, para que todos possam falar, para que a dinâmica possa ocorrer, e assim, né, nós conseguimos manter o movimento, fazer tudo aquilo que nós nos colocarmos para estar fazendo. Então, esse seria o guardião do tempo, André. Então, solicitar para você, tá? Nós temos até meio-dia, e vamos ver algumas dinâmicas para estar organizando. Aí você pode ir perguntando para nós o tempo, tá? Quantos minutos para essa, para aquela, conforme a organização, só para informar esse tempo, tá bom? Então, é uma gestação, a dinâmica de grupo, né? É a gestação do tempo, gestação da organização, gestação da secretaria, gestação, todas são gestações. Então, como nós temos já aqui o vídeo, nós já temos a memória, que seria o registro, que é importante, inclusive, lembrando que na tutoria, o registro vai ser essencial. Por isso que muitas vezes na secretaria, que é guardião da memória, é solicitado manter esse campo de secretaria para até você fazer o exercício de aprender a guardar o quê? Os registros, pois nós pensamos que é simples, mas depois na prática dos registros nós entendemos o quanto é complexo, porque o que devo registrar? Tudo? Um pouquinho? Só a síntese? Toda a construção? Quais perguntas? Então, tudo isso faz parte da prática educacional, desse processo, dessa mudança que é, essa transformação que é trabalhar no paradigma de aprendizagem e no paradigma de comunicação. Então, precisaríamos também de um guardião da mãozinha, né? Quem é o guardião da mãozinha? É aquele que vai falar, olha, tem uma pessoa... Sim, Tina. Pode ser eu, Cecília. Agradecida, Tina. Então, o guardião da mãozinha, ele nos ajuda a ver as pessoas que gostariam de fazer as perguntas, para nós podermos o quê? Organizar as respostas e trazermos também as construções. Então, se fosse, por exemplo, na prática, né, em presencial, vivencial, seria a pessoa que indicaria, olha, essa pessoa gostaria de fazer essa pergunta, aquela outra pergunta. Se tiver entre as crianças, vai ser aquela pessoa que vai conversar entre as crianças e falar, olha, surgiu um monte de questões aqui, tutor, ó, eu anotei aqui quais foram as questões. Então, trazendo para entender como é que funciona depois essa prática. Bom, para começarmos, nós gostaríamos de fazer algumas colocações sobre a questão do form que foi enviado a semana passada e que somente pouquíssimas pessoas responderam. Nós vamos colocar novamente o form aqui e a solicitação é que, por favor, vocês respondam o form. Por quê? Porque as pessoas que estiverem respondendo o form, elas estarão sendo acompanhadas pelos coordenadores e pelas coordenadoras, porque terá a possibilidade de nós sabermos quem vocês são e quando nós podemos organizar, e a partir daí teremos também círculos, que serão círculos que vocês poderão ter esse acompanhamento, essa construção em conjunto. Mas para isso é importante que vocês se inscrevam, porque nós não temos como saber todos vocês quem são, quem está em qual construção, como funciona. O form que foi enviado, e vai ser enviado aqui novamente, ele fala a etapa dessa construção. Então, ele vai fazer perguntas para vocês, como, vocês já construíram o núcleo de vocês? Se não construíram, é importante que vocês construam. Vocês já têm a matriz axiológica de vocês? Se vocês não têm, é importante que façam. Vocês já têm a carta de princípios, o acordo de convivência? Se não têm, é importante que façam. Vocês já têm a tutoria? É importante que façam a construção. Então,
Onde está esse material? Algumas pessoas sempre voltam essas perguntas, porque algumas pessoas é aqui a primeira vez que chegou, não tinha visto antes. Esse material, ele está, a gente vai enviar novamente aqui o link no chat, mas ele está em todos os materiais que nós temos enviado, inclusive no Telegram, onde tem o plano de inovação. Para quem já está aqui desde o ano passado, sabe qual é o plano de inovação. O plano de inovação, ele tem 21 tarefas. Essas 21 tarefas, elas fazem justamente a construção para que vocês tenham a possibilidade de fazer o quê? Essa prática que nós estamos formando como rede de comunidade de aprendizagem, da qual vocês fazem parte, certo? Então, eu gostaria de solicitar novamente a importância de vocês estarem vendo o plano de inovação, lendo ele, para vocês entenderem, caso ainda tenham alguma dúvida, e respondendo forma. Nisso, o amigo Zé acabou de chegar, ele está com alguma dificuldade de internet. Tina? Estou com muitas dificuldades, Izzy, peço desculpa. Eu só tenho bateria no meu celular para mais uns, talvez 5 minutos, talvez. Se me deixarem, eu falarei, depois ficareis bem entregues a esta equipe maravilhosa, tá bom? Faltou energia, ainda não vieram. Bom, adiante. O que eu vos quero dizer, e pedindo desculpa desta situação, primeiro agradecer à equipe, agradecer a vossa presença, dizer que hoje será praticamente uma repetição do primeiro encontro, porque há gente nova e é preciso dar tempo, que eu gostaria que lessem as minhas cartinhas diárias, porque elas são informações, são base teórica, vão lendo no Instagram, a equipe pode conversar convosco sobre isso. Ora, estou a andar rápido que é para ver se isto não desliga. Se isto desligar é porque acabou a bateria, tá bom? Gostaria de ver convosco também, hoje não sei se vai dar tempo, a questão do termo de autonomia. Quando nós começamos um trabalho destes, o primeiro momento de criação de uma comunidade de aprendizagem é a criação de 2 modos de fazer círculos de aprendizagem. Círculos de aprendizagem. O primeiro círculo pode ser o de vizinhança, que é aquele que é criado com pessoas que vivem juntas no mesmo território, que partilham valores, que têm o mesmo projeto. Ou seja, estão no mesmo território e isso chama-se círculo de vizinhança. Pode também ser um círculo de proximidade, ou seja, numa escola há um professor que ainda não morreu, faz uma turma piloto e vai progredindo na adesão a uma nova construção social, porque é disso que se trata, não é mais um projetinho, mais um paliativo do velho modelo, é uma nova construção social. Então, neste segundo caso, chama-se círculo de proximidade. É um círculo de aprendizagem que parte da iniciativa de um ou mais professores numa escola. No município que eu estou a trabalhar, por exemplo, há 3 escolas onde há professores para fazer círculo de proximidade. Mas eu próprio, com um grupo de pessoas, de famílias, criamos o círculo de vizinhança, que vai funcionar até a formação daquilo que eu chamo um protótipo de comunidade. O que é preciso para isso? Primeiro momento, depois de criado o círculo, é entregar à direção do agrupamento ou à Secretaria de Educação uma minuta de termo de autonomia de escola. Em Portugal, uma proposta de contrato de autonomia de escola. É indispensável, porque tem que ser criado um grupo de trabalho, escutei bem, um grupo de trabalho, ele já foi criado em vários lugares do Brasil, e a Tina pode falar sobre isso depois, um grupo de trabalho que vai estar encarregado de criar uma base normativa para as comunidades de aprendizagem. As leis, os decretos, as resoluções, as portarias que estão nas Secretarias de Educação e no Ministério da Educação português não servem. São de origem técnico-administrativa e burocrática, técnico-instrumental, institucionista, não servem para uma nova construção social. Esse grupo de trabalho vai ter que preparar exatamente uma base legal que permita o funcionamento das comunidades de aprendizagem. Se quiserem saber mais alguma coisa sobre o grupo de trabalho, a Tina depois poderá falar sobre isso. O que eu gostaria de dizer neste momento é que, em Portugal, o primeiro esboço de autonomia, porque é disso que se trata, tem que haver autonomia, primeiro, científica ou pedagógica. Autonomia, que ninguém venha meter no nariz se não souber fundamentar cientificamente e legalmente aquilo que está a dizer. Se quiserem ler
a minha cartinha de hoje, talvez, Tina, lendo a cartinha, foi a última coisa que eu consegui enviar antes de acabar a bateria do computador, talvez seja importante ler essa carta. Nós começamos na década de 70 a reivindicar a autonomia, mas só 10 anos depois é que saiu a Lei de Bases. E na Lei de Bases está perfeitamente enquadrada a questão da autonomia e, sobretudo, porque o artigo 48º diz que os critérios de natureza administrativa não se podem sobrepor à natureza pedagógica. Onde eu quero chegar é que a autonomia se exerce a partir do momento em que nós sabemos justificar, fundamentar aquilo que fazemos. E quem dá aula, quem tem turma, não sabe, porque não há fundamento nenhum para isso. É um escândalo epistemológico, é um escândalo que se continua em sala de aula, fazendo tudo o que quer. E eu não estou a pôr em causa a qualidade dos professores, ok? Se leram a cartinha de ontem, percebem que eu tenho os professores em grande estima, fui dirigente sindical há muitos anos e os defendo. Mas eu não defendo mediocridade nem corporativismos, que é uma coisa que faz muito mal à nossa profissão. Então, a partir da Lei de Bases, nós juntamos-nos com o João Barroso e outros e fizemos aquilo que se chamava o enquadramento jurídico da autonomia das escolas, a Lei 43/89 de 1981. A partir daí, reparei bem que eu estou a falar, 13 anos depois da ponte de reivindicar, 13 anos depois tínhamos um enquadramento jurídico. Depois disso, fomos para a criação de um decreto que saiu em 97, o Decreto de Autonomia. Depois, em 2004, o primeiro contrato de autonomia assinado do mundo, foi o contrato da ponte com o Ministério da Educação português. Mais tarde, no Brasil, nós conseguimos fazer algo semelhante, mas a mudança de política acabou com tudo. Mas vai recomeçar. Onde eu quero chegar? Em 2012, ou melhor, em 2009 ou 2008, foi revisto o contrato de autonomia. Eu estou a falar isto para que, no tarefa de casa de hoje, vão ler as leis da autonomia portuguesas e as leis da autonomia brasileiras. É muito importante nós estarmos por dentro das leis e o amigo António vai ter aqui um espaço magnífico para, nos próximos encontros, falar sobre isso, que ele é muito bem conhecedor de tudo isso, muito mais do que eu. Estudar tudo o que tem a ver com a autonomia de escola, a autonomia dos projetos. Porque o sistema em que nós vivemos, ele é hierárquico e autoritário, foi criado na Prússia militar. Ele é moralmente corrupto, porque os professores dão aula, não ensinam todos, mas continuam ensinando dando aula. Está na Constituição o direito à educação. Então, há um problema moral para resolver. Ele é moral e intelectualmente corrupto. Intelectualmente, porque há muita gente que escreve sobre paradigma da comunicação e continua a fazer aula de paradigma da instrução. Isto é falsidade ideológica, isto é, bom, uma sem-vergonhice que infelizmente a nossa cultura profissional contempla em muitos casos. Então, tarefa para casa será estudar a base autonómica da comunidade de aprendizagem e ver se praticam mais uma semana a tutoria de 1 para 1. A tutoria de 1 para 1, que eu lancei na semana passada, eu posso voltar, está quase a acabar, estou aqui a olhar para os 3%, daqui a pouco vão se ver livres de mim. Mas não tem mal que eu volte no próximo sábado. Né? Espero bem que não haja falta de energia. Vão ficar bem entregues, como eu disse. Essa gente é maravilhosa, essa gente da equipe que está a coordenar, porque eu sou apenas um ajudante dessa equipe. Já não sei o que é que há a dizer e, portanto, já sei. Eu pratico uma formação que, como vos disse, é isomórfica. Convosco, eu peço que cada um de vós escolha um autor. Nem vou perguntar o que querem fazer, nem o que querem saber. Um autor que tenha a ver com o paradigma da aprendizagem ou com o paradigma da comunicação. Um autor. Porque depois de reunir todos esses autores e as propostas que eles têm, nós iremos ter uma base sustentável de literatura que nos permita fundamentar cientificamente as comunidades de aprendizagem. Nós iremos publicar livros sobre isso, ou melhor, vós ireis publicar, que eu já não tenho que publicar, penso eu, não tenho mais nada para dizer. Estudai o livrinho que vós tendes, que é o Inovar é assumir um compromisso ético. Esse sim, estudai-o bem. E na próxima semana, nesta semana que vai passar, eu vou citar muitas vezes o meu amigo Pedro Demo. Pedro Demo é para mim o maior expoente das ciências da educação neste momento, dos vivos, né?
felizmente ainda está vivo. Está com perto de 80 anos, mas é um jovem, intelectualmente e moralmente falando. É um homem que eu admiro imenso, um grande amigo, e eu vou escrever sobre ele, citando, porque ele me mandou um conjunto de crónicas para me ajudar a fazer a comunidade de aprendizagem. Reparai a humildade deste homem, que é um potente da teoria. Entregaram um Zé Ninguém da teoria que sou eu, tanta coisa riquíssima que eu vou aproveitar para fazer as cartinhas. Ou seja, vamos desmontar tudo o que é sala de aula, turma, essas tretas todas que vêm. Vamos desmontar cientificamente, porque ninguém duvida da qualidade teórica do Pedro Demo. Ele é o maior neste momento. O maior. Porque ele reúne aquilo que eu considero que é, enfim, importante no ser humano. Para além da humildade, que eu já referi, ele é um sábio, é um profundo conhecedor das coisas da educação e não é arrogante, porque muitas vezes eu vejo muita gente que sabe muita coisa, mas, enfim, nem vou comentar. A partir do momento que vós possais escolher um autor e possais ver o que é que ele nos diz para sustentar a comunidade de aprendizagem, podereis ler também um pouquinho aquilo que eu escrevi no Aprender em Comunidade, que é outro livro. O Aprender em Comunidade fala de 25 autores que, de algum modo, anunciam as comunidades de aprendizagem. Na cartinha de hoje está um episódio que eu estou a viver neste momento, mas eu conto como se fosse há muito tempo, nós estamos em 2043, que é a matrícula. A matrícula. Leiam, comentai, e eu estou quase a acabar, que está no 1%, como ver, hoje fui rápido e não vos consumi muito. No próximo dia vos garanto que vou passar metade do tempo dialogando, porque é disso que eu vivo. Resta-me apenas acrescentar o agradecimento à vossa presença e um agradecimento muito profundo à minha equipe, à equipe que vai assegurando a realização destes encontros. Bem da tarefa de casa e sede felizes e até ao próximo sábado. Agradecida, amigo Zé. Muito bom. Bom, então, continuando, né, é importante nós retomarmos, assim como o amigo Zé já estava colocando. Tina, você gostaria de fazer? Sim. Sim, Zizi. São alguns detalhes do formulário. A gente pede, né, que seja um formulário por projeto. Então, se você tem uma equipe de 3, ou uma equipe de 30, ou uma equipe de 300, que envie para nós apenas uma resposta. Nós permitimos, né, nós deixamos habilitado a edição das respostas, porque se você ainda não fez essa construção do núcleo, não fez a construção da matriz axiológica, da carta de princípios, acordo de convivência, se você fizer daqui a uma semana, 2, 3, você pode entrar lá no formulário e editar a sua resposta, tá? Então, é importante que responda o formulário quem quer receber acompanhamento da gente, tá bom? Era isso, Zizi, que eu achava que era importante falar, porque teve gente que respondeu não, né, que ainda não fez, e tudo bem, mas a hora que fizer, volta lá e edita. Agradecida, Tina. Léo, você gostaria de falar? Eu gostaria só de comentar. Eu tenho atuado um pouco mais dentro do grupo Telegram e tenho visto algumas observações, comentários, em especial, muito cuidado das pessoas, né, face a alguns enfrentamentos que advêm, óbvio, né, quando a gente vai para o campo público, quando a gente está num campo em que o princípio da reflexão é a ética, a gente vai, com certeza, encontrar princípios não éticos, morais, questionáveis, que vão levar a enfrentamentos necessários, né? Não tenham medo. Não tenham medo desse enfrentamento, desde que você saiba o que está fazendo. Porque a gente tem toda uma construção. E uma questão aqui fundamental que a Tina acabou de falar, a importância da construção do núcleo, da construção da célula
local de desenvolvimento, de construção de aprendizagem, sabe? Que seja o círculo de estudo. Porque se a gente não for para a praxis, a gente não consegue. Há uma grande questão aqui colocada, é que, e eu vejo isso já há pelo menos 5 anos, é que se não começa hoje, não vai começar nunca. Eu vou estudar, vou me preparar para começar daqui a um tempo. Não, quem está aqui, não está aqui para pensar num tempo, já está dentro de um tempo que está incomodado o suficiente, e aqui nós temos estrutura o suficiente, nós temos modelos e material o suficiente para indicar caminhos de construção. A gente não está com a verdade, ninguém tem a verdade. Cada comunidade vai construir os seus processos, cada caminho vai ser estruturado dentro de princípios éticos, dentro de ações claras e dentro da praxis, né? Então, a gente não está no campo da teoria e não está no campo de uma prática não fundamentada. É muito importante as pessoas terem essa segurança. Terem essa segurança, inclusive, para nos acionarmos, não só acionar esse grupo que está aqui, né, como também acionar uns aos outros. E a gente tem feito isso pelo Telegram, e acho que a partir daí a gente tem que construir. Tá? A gente tem um paradigma dominante no mundo, que é o paradigma da estruturação fordista da educação, que tem sido traduzido com cada vez mais força a partir do modelo norte-americano e a partir do modelo britânico. Em especial o modelo britânico, que coordena, a Base Nacional Curricular Comum é isso, a forma como ela está sendo estruturada, a reforma do ensino médio é exatamente isso. Olha, você pode pensar de forma extremamente técnica dentro desse lugar, mas a educação não é um campo de uma técnica moldada e pré-definida. A educação, aliás, saiu ontem um relatório, e eu conversando com o professor Daniel Cara, professor da USP, responsável por esse relatório, né, um dos responsáveis do relatório que eles começaram a fazer em novembro, indicando o perigo de ações extremistas, e ali, no caso especificamente, da presença do fascismo dentro da instituição. E na conversa, a gente não pode esquecer que esse modelo fascista, ele surge e é parte do Estado. E o neoliberalismo é parte desse modelo. Então, se a gente apoia e se a gente não age eticamente e politicamente contra esse modelo e dentro de uma perspectiva humanizada de educação, e o princípio da perspectiva humanizada de educação é muito simples. São seres humanos refletindo sobre valores e sobre construção de saberes. Refletir junto, propor juntos, e não de cima para baixo. É aí que a gente atua. Óbvio que eles não vão querer que a gente tenha espaço. Óbvio que hoje a gente tem essa estrutura de forma muito forte em vários campos dentro do próprio Estado brasileiro. E no Estado brasileiro, dentro da lógica mundial. Mas você tem estrutura de contraponto. Tá? E o que é fascinante, o que me faz estar aqui entre vocês, é porque não é um único caminho. Só tem uma coisa aqui que nos une: a ideia da nossa responsabilidade ética comum e com as pessoas num processo inter- e transgeracional. Tá? Desculpa, obrigado. Obrigada, Léo. O Bruno está de mão levantada. Bruno, pode falar. Bom dia, pessoal. Bom revê-los e revê-las. Oi, Bruno. Oi. Perdão, sem querer te interromper. Eu tinha estabelecido aqui, e o Léo chegou quase nos 5 minutos. 5 minutos está de bom tamanho, 3 minutos, o que vocês acham? O que é bom? O que o grupo... 5 está de bom? Tá, então vou marcar aqui. Vai lá, Bruno, desculpa, tá? Capaz. Tá ótimo, André, isso mesmo. Bom, sobre o que o Léo falou, e unindo isso, essa proposta inicial, né, de constituição do núcleo e criação da matriz axiológica. Primeiro, isso que o Léo começou comentando, e que é uma bandeira que o Zé levanta muito fortemente,
é sobre o fazer, né? E aí eu estou há alguns anos, né, junto com essa equipe, junto com o Zé, e ele sempre pautou muito forte essa questão do fazer, né? E eu fui me dando conta de uma coisa que eu acho que é fundamental. O grande desafio de uma mudança de paradigma, né, é que o paradigma é toda a visão que nós construímos sobre o mundo, né? Essa lente que nós usamos para entender o mundo, ou no caso, a educação. E quando a gente tenta entender, quer mudar de paradigma, nós utilizamos a lente do próprio paradigma ultrapassado que nós queremos transformar. E isso é a complexidade, né? Porque nós olhamos com o olhar do velho tentando criar um novo. É como estar em pé num tapete tentando puxar o tapete. A gente só vai conseguir quando a gente derrubar a nós mesmos. Aí a gente consegue tirar o tapete. E essa derrubada é uma derrubada do velho paradigma. E aí que entra a questão do fazer. Porque não basta ler Paulo Freire, não basta ler as grandes referências. Eu tenho que ter uma prática tão visceral, tão carnal, tão emocional, disruptiva, que isso desestabiliza essa estrutura arraigada. Então não basta ler, é necessário experimentar. Não há mudança paradigmática teórica. Ela é uma praxis vivida no corpo e na alma daquele que se experimenta. Então, né, mergulhem nessa experimentação, ousem desafiar isso. Não se permitam dizer que não tem espaço, que não consegue, que não tem como. Né? Se a gente disser que não tem como, é o fim da história, né? É o fim da educação. Se não tem saída, não tem o que fazer aqui. E se tem saída, eu tenho a saída na minha realidade. A questão é como eu encontrar a brecha nessa armadura do sistema educativo. Sempre tem brecha, sempre tem folga. Eu tenho que encontrar a folga do meu território, né? E nisso eu não faço sozinho. Então, se eu falo de um projeto educativo, e por vezes um projeto educativo é um projeto de sociedade, eu preciso encontrar outros que, como eu, compartilhem ideais. Então, esse processo de construção do núcleo é muito orgânico. Por exemplo, quando a gente constituiu o núcleo da Escola da Floresta, né, fazia parte a Mariana, por exemplo, que é minha companheira que está aqui, e outros amigos. Quem era o núcleo? Eram os meus amigos, porque a gente já havia nos aproximado porque sonhávamos com uma outra educação e com uma outra sociedade. Então, a condição do núcleo é encontrar os teus irmãos de jornada, os teus camaradas que compartilham, olha, eu também tenho esse... Então, tu encontra os teus, tu encontra aquelas pessoas que anseiam, que sonham os mesmos ideais. E com ela, né, a gente passa a se encontrar. Isso é o núcleo. Olha que simples. A vida já acontece se a gente se aproxima de pessoas por interesses comuns. Obrigado. E por fim, quando nós construímos um grupo de pessoas, nós precisamos ter claro o que nos pauta. Né? Porque se a gente não tem valores que nos embasam, né, a nossa ação, qualquer coisa vale, qualquer direção vale. Então, depois que eu constituo esse núcleo, esse grupo de pessoas, eu preciso olhar essas pessoas e dizer, tá, pessoal, o que é importante para nós? Quais são os valores que embasam a nossa prática? O que nós queremos junto? Porque se eu acredito que não existe uma verdade natural, única, imanente, eu preciso entender que é no núcleo que eu vou construir a identidade. É no núcleo que eu vou construir o movimento que vai direcionar esse coletivo para algum lugar, e não qualquer coisa. Então, aí eu constituo o núcleo e eu constituo uma matriz axiológica. A partir disso, eu tenho essa família, esse coletivo de camaradas, eu tenho uma direção para onde caminhar. Obrigada, Bruno. O Mauro levantou a mãozinha. Mauro, pode falar. Então, como o tempo é limitado, primeiro vi o que o Léo falou e o Bruno, e achei tão especial, queria
primeiro sublinhar, mas para não ser repetitivo, Bruno, acho que você foi muito sugerindo encontrar os camaradas dispostos, camaradas, pessoas próximas, às vezes são alunos, às vezes são vizinhos, às vezes são parentes, enfim, companheiros, companheiras, né? E você falou muito dos valores, né? Aquilo que junta. A gente costuma trazer uma outra sugestão, que é juntando aquilo que foi dito pelo André, das crianças umas às outras no brincar, né? Na alegria, na felicidade, no encontro, né? Então, a gente tem uma sugestão que repete com alguma frequência, lembrar de alguma coisa que se aprendeu com muita felicidade, uma pessoa que se vinculou de forma profunda o que aprendeu, o que ensinou, o que viveu conjuntamente, porque é no prazer e na alegria dos encontros que a gente ganha energia para superar as dificuldades que certamente vão aparecer. E também na brincadeira que a gente faz a disrupção, né? O Bruno, com frequência, traz essas imagens, essa aí eu não vou esquecer mais. O tapete que a gente quer mudar estando sobre ele, né? E a brincadeira, a imaginação, a criatividade faz com que o tapete seja um tapete que seja capaz de permitir essa disrupção tão necessária. É isso. Obrigada, Mauro. Zizi? Então, temos uma mãozinha levantada. Então, Tina, só faltou essa questão, mas eu tenho uma questão logo em seguida. Ok. José Carlos? Pode abrir seu microfone, José Carlos. Acho que agora deu certo, né? Tá bom. Bom dia. É a primeira vez que estou participando aqui, né? O José Pacheco fez uma palestra para nós aqui no São Sebastião do Caí semana passada, e aí eu achei interessante porque eu tenho essa busca comigo também, né? Eu sempre sou um professor inconformado com as coisas, mas eu nunca tive, assim, uma forma de botar isso em prática. Eu boto do meu jeito, né? Individualmente. Mas construir um projeto que envolva e que realmente mude a forma da escola, né? Eu trago comigo essa inquietação sempre, né? Mas nunca encontrei assim um caminho que eu pudesse trilhar de uma forma mais contundente e significativa, né? Para que realmente essa mudança aconteça, né? Então, eu estou iniciando, né, esse processo aqui com vocês. E sei que tem muito a aprender, principalmente nessa questão do fazer, né, como foi falado, né, de realmente fazer para transformar, para mudar, né, porque a gente nasce dentro desse paradigma, né, que a gente aprendeu a ser assim. Então, para mudar isso, acho que primeiro dentro da gente tem que acontecer essa mudança também, né, e encontrar formas de a gente poder transformar fora, né, no espaço que a gente está, nas escolas que a gente está, né. Então, este ano eu recebi uma turma de alunos, né, que são multirepetentes, então eu quero iniciar esse ano também fazendo esse trabalho com eles. Então, por isso assim que eu quero solicitar assim um pouco mais da paciência e da orientação de vocês para mim poder caminhar junto, né, nesse sentido. Tá bom? Eu agradeço e estou muito feliz por estar aqui, porque acho assim que é um lugar que eu encontrei agora para poder trilhar esse caminho, que é um desejo interno, assim, de fazer isso acontecer. Obrigado. A gente que agradece, José Carlos, os primeiros passos, as primeiras orientações, são ler os documentos que estão afixados no Telegram ou no Drive, está sendo colocado aqui no chat, salva os links para você depois ler esses documentos, e a gente vai estar aqui para dar suporte para você, tá bom? Seja bem-vindo. Zizi? Bom, como, né, nós já colocamos, é muito importante realmente seguir por essa construção, porque assim é possível construir. O plano de inovação é o essencial. Coloquei novamente aqui no chat, por favor, leiam o plano de inovação e vejam as 21 tarefas
que é disso que nós estamos falando aqui. Para quem ficar confuso, vocês lendo lá vão entender exatamente o que nós estamos falando. E dentro disso, eu gostaria de solicitar que as pessoas que estão com dúvida na construção que estão fazendo de núcleo, de matriz axiológica, de carta de princípios, de acordo de convivência ou tutoria, façam perguntas, porque esse é o momento que nós temos agora para nós podermos levantar se vocês estão com dúvida dessas questões. O amigo Zé já colocou da tutoria 1 a 1, como exercício, mas vocês sabem o que é tutoria? Vocês estão com essa base? Então, seria importante nós trazermos essa questão aqui também, o que seria tutoria. Se vocês têm dúvida, perguntem. Nós vamos trazer aqui reflexões sobre essa construção e também vamos trazer essa ideia de tutoria. Só que é importante que vocês vejam essas primeiras tarefas, que é o núcleo, a matriz axiológica, a carta de princípios e os acordos de convivência, porque é justamente o que vai sustentar a base da tutoria, porque são as pessoas que vão estar em cooperação, são as pessoas que vão estar construindo com. Por isso a importância de ter essas construções dessas tarefas, certo? Então, gostaria de abrir para essas questões, e, por favor, vocês trazerem as perguntas dentro da construção que vocês estão fazendo. Suzete. Bom dia. Sobre essas questões, eu tenho algumas dúvidas. Eu não entendi se essa tutoria vai ser entre nós que estamos na formação, vamos tutorar um ao outro, se estão com esse grupo de formação. Eu estava com uma dúvida, porque a gente tem aqui, é um coletivo de famílias agricultoras da agroecologia, aqui em Peruíbe. A gente tem uma ação de 3 anos, mas que não está estruturada de uma forma, que é isso que eu busco aqui, inclusive para integrar com a escola do bairro e promover mais ações de aprendizagem mesmo, né? Porque só na ação também a gente empacou num momento aqui que a gente está perigando perder o que a gente está fazendo, porque a gente não conseguiu evoluir no que estava sendo proposto. Então, acho que ele tirou essa dúvida, porque eu estava na dúvida se seria apenas uma comunidade ligada a escolas. Pelo questionário que eu respondi, me deu essa impressão, que era para a escola. Então, eu entendi que a gente pode formar uma comunidade também fora desse ambiente escolar, que é o que a gente fez na prática. A gente se organizou nessas famílias. É isso. Com licença, gostaria de te responder, Suzete, mas se tiver também algum coordenador que queira também. Então, vamos lá. Núcleo pode ser feito com qualquer pessoa. Não tem que ser feito com relação à questão escolar ou em qualquer lugar. É nos seus próximos. É a comunidade que vocês têm afim. Então, não há necessidade de construir em algum lugar, certo? Com relação à questão da tutoria, a tutoria também pode ser construída com todas as pessoas, desde familiares, desde a escola, desde comunidade, desde lugares que vocês tenham, onde vocês conseguirem, porque a tutoria, ela é justamente essa base que ela dá a fundamentação dessa mudança da prática, que é o paradigma da aprendizagem, que está ligado a você compreender que a construção da aprendizagem é feita com. Então, por isso, a necessidade de fazer a tutoria. A tutoria é o que dá essa fundamentação de mudança da prática. Então, ela pode ser feita com qualquer pessoa, desde familiares, até escola, até o próprio núcleo, quando o núcleo, eu não consegui nenhum aprendiz. Faz com o próprio núcleo, entre as próprias pessoas do núcleo, até para você poder construir a prática, porque é na prática que você vai ter as dúvidas e compreender como fazer essa construção. Então, Suzete, entendo que as dificuldades são muitas, mas você pode fazer essa construção em qualquer lugar, com qualquer pessoa, porque o aprendizado, ele não é específico para um local. Nós aprendemos, onde o amigo Zé sempre traz essas questões, onde aprendemos? Em todos os lugares. Como aprendemos? Com todas as pessoas. O que aprendemos? Com tudo. Então, assim, nós temos a construção geral, então não há necessidade de seguir uma uniformidade, tá? Mas seria essa a resposta, espero que tenha te ajudado.
que ajude você a fazer essa construção, muita força, vamos continuando, e se algum coordenador gostaria de fazer algum complemento, se não, passaríamos para a próxima questão, tudo bem? Obrigada, Zizi. A gente já está entrando nos últimos minutos da formação de hoje, e ainda temos 3 mãozinhas levantadas, então vamos lá. Fernanda, pode fazer sua pergunta. Bom dia a todos e todas, obrigada por esse momento. Eu sou Fernanda, eu estou aqui em Caraíva, na comunidade de aprendizagem Coqueiral, e aqui eu vivo 2 momentos, vou tentar ser um pouquinho objetiva nessa primeira pergunta e deixar a outra para depois. A gente tem praticamente aqui 2 grupos de trabalho, um grupo de trabalho que já tem essa mesma linguagem, compartilha dos mesmos valores, carta de princípio, e o outro que está num processo de construção, que ainda quando a gente apresenta uma carta de princípio, traz alguns questionamentos, porque tem uma diferença muito grande, estão iniciando agora esse processo. A minha questão seria essa, como acolher esse outro grupo, mas, principalmente, quando eu abro a carta de princípios que o Zé coloca no material, com a equipe da comunidade de aprendizagem Coqueiral, eu não consigo tirar uma vírgula dessa carta de princípio. E eu sei que o Zé pediu para que a gente nos inspirasse nela e não copiasse a carta, né? Então, assim, eu queria escutar um pouquinho de vocês como criar algo sem copiar, algo que a gente compartilha de tudo que está ali, né? Assim, como que a gente... Tudo bem, a gente até acrescentou outros valores, porém, não tiraria nada do que está ali naquela carta de princípio, que já está pronta. Como que a gente pode pensar sobre isso, por favor? Obrigada pela pergunta, Fernanda. A gente pode disponibilizar tanto no Drive quanto no Telegram. A gente fez um materialzinho didático, assim, passo a passo, de como você pode construir a sua carta de princípios. Na realidade, antes da carta de princípios vem a matriz axiológica, e a carta de princípios ela é construída com base na matriz axiológica. Então, o exemplo que o professor José Pacheco traz para nós é só um exemplo mesmo, não é para ser seguido, não é uma regra, não é um modelo. Então, a gente tem um material didático, a gente vai disponibilizar para vocês, que ele mostra como que você pode fazer, porque se você não fez a matriz axiológica de vocês, aí fica mais difícil construir a carta de princípios. Então, tendo esse passo a passo, fica um pouco mais fácil, mas realmente não é para pegar o modelinho dele e falar assim, não tiraria uma vírgula, tá lindo. Não, vamos construir o nosso, porque essa é a intenção, que cada comunidade tenha a sua carta de princípios, a sua matriz axiológica e os seus acordos de convivência. Tá? A gente vai disponibilizar em breve aí o material para você. Obrigada, Fernanda. Maria, Léo, você quer complementar? Só para complementar, 2 coisas. Há pouco tempo, rapidinho, eu li um livro que é O Canto do Cisne, do Pestalozzi. Foi o último livro que ele escreveu aos 80 anos. E no segundo parágrafo do livro ele escreve: infelizmente, eu posso dizer que não sei absolutamente nada, mas tenho princípios. É isso. É a carta de princípios. Então, a minha sugestão se leu e não conseguiu tirar nenhuma vírgula, que bom. Está bem escrita. Mas, quando se coloca na roda, não precisa de ler a carta de princípio feita pelos outros. Precisa falar, olha, princípios são. E quais são? E deixa as pessoas fazerem. E aí as vírgulas vão mudar de lugar ou vão continuar. Mas é esse o nosso caminho. É o caminho da humanidade. Então, Fernanda, é isso. Se você gostou, se está ali de acordo com o que você e a sua comunidade se coloca, coloca todo mundo em roda. E vê o que fica, o que sai e quais vírgulas vão mudar de lugar. Com licença, Tina, que eu estou percebendo uma construção aqui, como a Fernanda falou, a Carola Cirandeira está falando questões que eu acredito que seja correlacionado, só para a gente trazer aqui a explicitação, que está ligado aqui. Fernanda, é isso mesmo? A Carola também é do grupo de vocês? É isso?
Fernanda? Oi. A Carola, a gente tem um grupo em comum, sim, do núcleo do extremo sul da Bahia, que estamos construindo, mas esse especificamente que eu trouxe é o de Caraíva, que está acontecendo. Mas se a Carola quiser falar um pouquinho o que ela sentiu, você quer falar, Carola? Eu não consegui ler o que ela escreveu, eu vou ler, porque eu estou pelo celular também. Mas se ela quiser se manifestar. Oi, licença, então eu posso falar. Deixa eu ver, ligar minha câmera aqui, estou fazendo almoço. Eu ia, na verdade, acho que foi uma dúvida na sua fala, Fernanda. Eles entenderam que você estava usando como referência o modelo da carta do Zé. Mas o que a Fernanda quis dizer é que Caraíva já tem o seu modelo nessa escola coqueiral. Já tem a sua carta de princípios. E que agora ela está fazendo um movimento de ampliação desse núcleo. E aí ela está sentindo que não dá tempo de fazer uma nova carta de princípios agora com a ampliação desse núcleo para outras escolas. Né? Ela já tem a carta de princípios da Coqueiral, que é a primeira escola lá que é a comunidade de aprendizagem. Agradecida. Então, só vamos trazer aqui uma questão rapidamente, porque eu percebi que era essa questão. Núcleo, o núcleo pode ter um núcleo duro, que é chamado núcleo principal, como outros núcleos. E você pode também ter a mesma carta de princípio para todos os núcleos. Então, depende isso da construção que se faz. Porque existe, dentro de um núcleo, existe outros núcleos. Então, vocês podem ver qual é a melhor organização para vocês. Se vocês vão utilizar um núcleo, e aí a base, por que a Tina falou sobre a questão da matriz axiológica? Para ver se os valores são em comum, porque às vezes a região onde esse outro núcleo, ou até a extensão ou ampliação desse núcleo está, é um outro tipo de comunidade, são outras pessoas, são outras construções, então elas podem ter os próprios valores. Quanto à carta de princípios, só para entender, e também trazer valores, vocês não precisam fazer uma matriz axiológica de 20 valores, vocês podem fazer de 3, podem fazer de 5. A carta de princípio pode ser dos 3 valores, que são 3 questões dos valores. Então, não há necessidade de fazer uma ampliação grande, até porque o que é, qual que é o intuito da matriz axiológica e da carta de princípios? É que ela que ela aconteça. Então, ela não é só um material que ela vai ficar como um processo, assim, de você colado na parede. Então, se for 3, se for 2, que sejam 2 valores, por exemplo, amor e compromisso, e que vocês fazem essa carta de princípios e esses acordos nessa construção, já é o suficiente para vocês começarem a construir um movimento. Só para explicar que não há necessidade de fazer tanta ampliação. Outra questão aqui que foi perguntada também é com relação a não fazer a turma com crianças, mas a turma ela pode ser feita com quem tiver. Todas as pessoas estão na construção do aprendizado. Então, seja criança, seja jovem, seja adulto, sim, dá para se fazer a tutoria com crianças, com jovens, com adultos, mas é importante, claro, a gente sempre foca nas crianças, porque elas são a possibilidade de trazer uma nova construção para elas e uma mudança do campo da educação. Agora, se você não tiver crianças no momento, os adultos que tiverem, a construção é importante ser feita e desenvolvida. Mas era isso, eu só queria trazer aqui uma última questão da Alice Gama, só para responder também, porque faz um tempo, ela perguntou se é possível construir um núcleo e matriz axiológica sem ter um professor de núcleo. Sim, com certeza é possível. Não há necessidade de ter um professor. Depois, com o movimento instituído, se quiser fazer alguma organização com uma escola, você pode fazer uma correlação ou uma ligação com algum professor para dar fundamentação e ajuda, mas não há necessidade de ter um professor para poder fazer. Então é isso, Tina, repassando novamente, era só para esclarecer esses pontos. Obrigada, Zizi. A gente tem 5 minutos e 2 mãozinhas levantadas. A Maria Antônia pode... Tina, só uma coisa, o Léo sugeriu de levar até mais 10 minutinhos. Não é isso? Podemos fazer? E aí eu pediria o seguinte, que de repente, entre perguntas e respostas, né, a gente fosse mais conciso na pergunta e 3 minutinhos, pode ser? O que vocês acham? Eu vou precisar sair, André, eu não posso ficar, então vocês podem combinar aí.
Bom, vamos organizar assim, quem puder ficar, então fica, aí nós teríamos os 10 minutos. O Léo estaria acompanhando, eu posso ficar também, e aí nós finalizamos então depois, certo? Combinado? Aí a Tina depois repassa, só vai precisar de mais uma pessoa para assumir das mãozinhas, né? Da questão. Maria Antônia, você pode falar. Oi. Bom dia a todos. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao conceito de teoria que o professor Léo chamou a atenção. Acho que alguns de vocês, dos presentes, colocaram isso e eu entendi de uma forma preconceituosa. E eu queria um esclarecimento a respeito disso, porque na minha visão de teoria, na minha visão de prática, de ciência, da ciência pedagógica, da ciência histórica, não é? Da ciência história, a qual eu me filio, às quais eu me filio, ou melhor dizendo, né, porque eu trabalho, obviamente, com as duas, que a gente tem uma reflexão teórica, e aí ela é descolonizada. Eu procuro, assim, inclusive, vou citar um autor do conhecimento de vocês, que é o professor Boaventura, que está numa reflexão que ele faz sobre ciência moderna, tentando desconstruir os conceitos e propondo uma nova prática científica. Pois então, eu não vejo, entendo que o que nós estamos fazendo aqui é uma nova prática, propondo uma nova prática educativa, uma nova, entre aspas, porque ela já acontece, não é? Mas não acontece com tanta frequência no Brasil, digamos assim, mas ela é a partir de reflexões de uma ciência que eu discordo, que eu desconstruo, de teorias que eu discordo, e a partir dessa teoria eu estou pensando a partir de uma prática, levantando novas questões e propondo uma nova teoria. Então, assim, a minha interpretação teórica que eu trabalho é essa. Mas, da forma como vocês colocam, parece que teoria é um problema, assim, de colocar o conceito de teoria, refletir, dizer que nós estamos praticando teoria, propondo uma nova teoria, parece que isso é um problema para alguns aqui. Eu entendi dessa forma. Então, por isso, eu queria um esclarecimento, por favor. Viu? Que tipo de teoria, que tipo de conceito de teoria nós estamos trabalhando nesse grupo, para eu entender, por favor. Obrigada. Obrigada, Maria Antônia. O Bruno está de mão levantada e o Léo também. Vocês querem responder, Maria Antônia? Bruno quer? Sim, gostaria. Tá. Maria, é interessante a reflexão que tu traz, mas assim, ó, qual é o sentido de teoria que a gente fala, o sentido de prática e a superação dessa dicotomia pela ideia de praxis, né? O primeiro elemento é entender que boa parte do problema que nós vivemos hoje na educação, ele se dá pelo distanciamento entre teoria e prática. Isso a gente vê do chão de escola à universidade, à pós-graduação. O que eu quero dizer? Por exemplo, nas escolas a gente vê projetos político-pedagógicos que são discursos teóricos embasados em grandes pensadores do campo pedagógico, educacional de maneira geral, mas que isso não repercute concretamente na prática. Então, a gente tem um distanciamento entre teoria e prática. Nós temos a academia que trabalha com grande profundidade as teorias, mas são professores que discursam inovação, mas continuam transformando os seus estudantes em uma escala numérica de 1 a 10. Né, que falam em dialogicidade, porque leram Paulo Freire, mas continuam chegando com um currículo pronto, sem ouvir os estudantes. Então, quando a gente faz a crítica, Maria, a teoria, não é necessariamente, porque a teoria ela é fundamental, no entanto que todas as comunidades de aprendizagem, nós temos embasamento em grandes teóricos do campo da educação. A questão é que hoje, por exemplo, na universidade, no ensino superior, o grande problema é o distanciamento de uma prática que seja coerente a essa teoria. A teoria não é um problema. A teoria se torna um problema quando ela passa a ser um discurso descolado da realidade. E aí nós temos um problema.
Porque a gente pode ver na maioria dos educadores que citam Paulo Freire nas redes sociais, ou até que escreve artigos acadêmicos sobre, usando os autores mais progressistas do campo da teoria educacional, não tem uma prática condizente com essa teoria. Então o problema não está na teoria, muito pelo contrário. O problema está quando essa teoria não se transforma em uma prática condizente com ela mesma. Então, quando a gente faz uma crítica a isso, é pelo excesso da teoria descolada da prática, mas nunca uma crítica à teoria em si, porque ela é fundamental. Valeu, Bruno. Em cima do laço. Obrigada, Bruno. Léo, você quer complementar alguma coisa ou posso passar para a Lidiane? Só quero complementar, porque, inclusive, dentro do debate, eu e a professora Maria Antônia estamos intensamente discutindo dentro do Telegram, né? E vale a pena essa reflexão. A gente, quando a gente começou, quando a gente propôs, vem construindo esse espaço aqui, do sábado, é um espaço do grupo e da praxis. É óbvio que dentro do nosso tempo, tem tempo de uma série de reflexões que, às vezes, ficam como tábula rasa, dentro de falas tão rápidas em espaços. E a gente já tinha conversado sobre isso, né? A gente vai agora, depois desse momento inicial, vamos ter encontros de espaços de acolhida. Um deles é essa reflexão. Inclusive, eu me coloquei muito dentro dessa parte, e a gente tem uma construção aí muito, muito intensa nesse sentido, né, que é exatamente isso. Voltar aos teóricos, voltar. Eu tenho me dedicado tanto a isso, porque acho que é tão importante, tão sensível isso que você traz, Maria Antônia, que não tem como fugir, sabe? Eu não consigo, por exemplo, dia 9 eu vou estar no MEC. E já na hora de sentar, na hora de pensar o chão, na hora de pensar as construções, na hora de... Eu lembro, e eu vejo de forma tão intensa toda essa reflexão que a gente tem que respirar, sabe? Você está aí na ponta da UFC, eu estou dentro do Instituto Federal, que é outra ponta, dentro de uma outra tradição, de um outro modelo. Temos dentro disso também os nossos núcleos de estudo, nossa reflexão. E a gente olha para a gente, quando eu olho para... E eu tenho muita sensibilidade quanto a isso, mas tem um grande amigo meu aí na UFC, o Marcos, da área de música, da área de dança, aliás, que a gente, de vez em quando, a gente conversa sobre isso, a gente já trabalhou junto em outros projetos nos anos 90, e a gente sabe o quanto, às vezes, a gente fica louco, sabe? E o quanto faz parte de um projeto fazer com que isso aconteça com a gente. E o quanto faz parte dessa reflexão, não jogar fora Pestalozzi, não jogar fora Rousseau, não jogar fora toda uma tradição de um humanismo, mas se posicionar. Tá? E aí eu me posiciono muito claro, eu estou dentro de um humanismo ressignificado, de Morin. Eu estou dialogando com Bauman. Então, é dentro dessa questão que aí também a gente vai ter esse outro espaço, em que a gente vai trazer todos esses diálogos. Há pouco tempo eu estava conversando com o professor Petri, e ele falou, Leonardo, essa discussão sobre educação comunitária me afasta. Eu falei, não, mas eu não estou falando de educação comunitária, estou falando de comunidades de educação. Aí ele falou, mas as reflexões, eu falei, Petri, não é a mesma coisa. E acho que é muito importante a gente matizar essa questão dos espaços. E eu entendo quando você me coloca aqui que há uma tábula rasa aqui, mas aqui a gente está num passo que é um passo da praxis a partir de um início de diálogo. Acho que o mais importante aqui, e é a questão da tutoria que a gente vai avançar nela nos próximos encontros, é a gente ter os espaços de conversa coletiva e os espaços de tutoria, entre nós também, tá? Que é um caminho fundamental, mas também esses outros caminhos, sabe, Maria Antônia? Que é exatamente sentar e falar, vem cá, vamos ler, vem cá, vamos estudar, vem cá, vamos ver o que está sendo feito, vamos pegar o currículo de história dos anos 90 e vamos trazer essa reflexão, né, sobre o currículo de história dos anos de 2020. A gente vai ver que muita coisa mudou. A gente vai ver que muito diálogo foi feito e que muita atenção está aí presente.
E é aí que a gente, quando eu estava lá em 2015, na construção, num grupo de debate sobre a Base Nacional Curricular, e a discussão sobre a questão do decolonialismo era muito forte, e a gente viu o impacto quando a gente foi tão ingênuo, pensando que a discussão decolonial estava forte e que a gente ia conseguir avançar isso na base, e a gente viu o que aconteceu com a base de história, sabe? Tem amigas minhas, uma grande amiga, não vou citar nome aqui, mas da UFMG, que nunca mais participou de um debate público. Que toda vez que eu a convido, ela fala, eu não vou. Tamanho baque do que aconteceu na época. Bom, mas é isso. Só para completar, avançar, concordar e falar, peraí, são os espaços. E aqui é um espaço muito curto para uma questão tão densa. Agradecida, Léo. Deixa eu perguntar, a Tina, acredito que ela já está com dificuldade, então vou estar assumindo aqui enquanto isso, né, que nós temos alguns minutinhos. A Lídia tinha levantado a mão. Lídia... Temos 3 minutinhos só. Agradecida, André. Lídia, seria para passar um vídeo? Eu posso deixar o vídeo para depois. Olá, gente, bom dia a todos. Vou falar bem... são muitas coisas para dizer, mas vou ser bem sucinta aqui, já com a pergunta, né? Bom, eu sou Lidiane, de Jacareí, alguns já me conhecem de outros encontros, né? Nós estamos em Jacareí numa escola privada, e nós já estamos trabalhando na prática há bastante tempo. Só que nós fizemos o inverso, prática primeiro, depois para a teoria. Em 2017, nós demos entrada na documentação na diretoria, conversando ali com o professor José, só que o que acontece? Foi negado, né? A diretoria de ensino passou a devolutiva para a gente. Como você foi autorizado sistematicamente, não tem como ter essa inovação agora. E aí, então, conversando com o amigo Zé, ele disse, faz a prática primeiro e vai fazendo o que você tem a fazer, entrega o que é documentação sistemática para a DE, para que ninguém venha te encher o saco. E a gente vem fazendo isso desde sempre, né? Só que ontem eu recebi a visita de uma supervisora, porque a cada ano vai mudando a supervisão, né, na cidade, e uma supervisora de mente aberta, e aí eu tive coragem de falar para ela, olha, o que nós estamos fazendo aqui é a prática bem diferente do que está no projeto político-pedagógico entregue lá, porque na época não foi aceito, etc. e tal. E ela chegou, mente aberta, ela acompanha o professor Zé, ela esteve presente em várias palestras, e eu disse a ela, eu desejo muito dar entrada na documentação para mudar toda a sistemática da escola, o que a gente faz na prática já está na teoria, né? Mudar o nosso projeto político-pedagógico, enfim. E ela disse assim, estou contigo, pode dar entrada, que a gente vai ver isso junto. Então, assim, quis trazer essas boas novas, né? A Tina também está nos acompanhando, a Tina já esteve em nossa escola, junto com o professor Zé, e as nossas feiras do conhecimento já acontecem da seguinte forma, os alunos de 4, 5, 10, 15, 17, com a família, apresentam seus projetos nas feiras. Então, assim, a gente, quanto equipe, nós estamos muito felizes com tudo que nós temos visto acontecer na escola, então nós temos assembleias, eles mesmos fazem as suas autoavaliações, não temos provas, enfim. Quis compartilhar aqui com vocês, tem um vídeo sim, mas vocês podem estar compartilhando na semana que vem. Tá bom, pessoal? É isso. E aí a pergunta, quem já, né, se alguém aqui no grupo já tem essa parte da documentação quando é escola básica, né, pode me dar uma ideia, por favor, de como eu posso estar procedendo agora, né, pisando em ovos, mas eu tenho, assim, já essa parceira na supervisão, né, e outra coisa, outro detalhe, em 2022 nós criamos uma OSC, com a ajuda do Neto, né, da OSC lá, Ubuntu, né, com a ajuda da Tina, nós fizemos esse acordo, porque nós perdemos muitos alunos com a pandemia, e a intenção é oferecer, a escola já oferece 50% de desconto na mensalidade, e o restante é buscar recursos para trazer, porque nós temos uma lista de alunos querendo estudar conosco, então nós criamos essa OSC também, e é preciso de ideias de como a gente pode estar melhor fazendo isso. É isso, pessoal. Obrigada. Agradecida, Lídia. Então, gostaria de perguntar se algum dos coordenadores gostaria de responder a Lídia agora, que são questões, né? Parabéns pela construção, com certeza está indo muito bem. Seria importante depois, em algum momento, nós fazermos a organização, sim, do vídeo, né? Só teria que ser fora da gravação, por causa, né, de direitos e tal. E algum dos coordenadores gostaria de responder a Lídia nessa questão? Tina?
Oi, eu não vou conseguir abrir a câmera, mas eu queria parabenizar a Lidiane, todo o esforço dela. Muito incrível tudo que ela está conquistando ali. E continua firme, minha amiga, porque de passinho em passinho a gente vai construir uma montanha aí. Parabéns, parabéns. Muito bom saber que você conseguiu uma parceria aí com a tua supervisão. E estou muito feliz. Obrigada. Vivi, bom, os 10 minutos de tolerância já foram também, né? Já estamos em 12. Que acordo, a gente ainda tem pessoas com as mãos levantadas. Que acordo a gente faz a partir de agora? Vou colocar aí para o grupo. Com licença, eu teria a sugestão de nós passarmos para o próximo encontro, né? As perguntas que ficaram, e aí nós trazemos novamente. E, Lidiane, desculpe, eu só estava vendo um pedaço do seu nome, estava aparecendo Lídia, mas é Lidiane, tá? Parabéns novamente, se tiver, desculpe. Imagina, sem problema. A Tina fala muito sobre você, viu? Muito bom suas construções. Continue firme e forte. Obrigada. E o que a gente pode acompanhar. Obrigada mesmo, gente. Conto com vocês aqui também, viu? Agradecido. Bom, então tudo bem fazermos assim? Passarmos para o próximo encontro? Ou alguém teria alguma outra sugestão? Então é isso. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos, a todas. Boas construções e vamos seguindo juntos, construindo as comunidades de aprendizagem. Grande abraço. Zizi, parece que a Gisele queria ainda falar, desculpa, olha, ela tá acenando. Eu não estou conseguindo vê-la na tela. Oi, gente, aqui. Eu queria só uma brechinha para falar com a Lidiane. Lidiane, posso, gente? Só um minutinho? Com certeza. É caráter de ajuda, tá bom? É um caráter de ajuda mesmo a ela, tá? Oi, Lidiane, eu sou Gisele, também de Jacareí. Tem uma escola aqui chamada Escola Ponte Viva, não sei se você conhece. Estou aí em contato com todo esse contexto maravilhoso que trouxe aí na nossa formação da Escola da Ponte. Iniciou em 2018 e eu fui autorizada a duras penas, mas consegui. Então, se você precisar de um apoio, cá estou eu para te dar toda a força, tá bom? Gratidão, Gisele. Era isso, olha só, gente. Tá. Muito obrigada. Você está no Telegram? Estou sim, pode me chamar. Muito obrigada. Eu sou Gisele com Z. Obrigada, viu, quem me ajudou aí poder falar com a Lidiane, que eu acredito. Obrigada, Mauro, muito obrigada mesmo, tá? Eu agradeço Bom muito. Dia Vou precisar da sua ajuda. Tá bom, a gente vai se falando, Lidiane, pode contar comigo com o que precisar.